Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar prosseguimento a todos os assuntos relacionados à infraestrutura da rede que já começamos em algumas aulas anteriores. E na aula de hoje vamos falar sobre os conversores de mídia. Os conversores de mídia possibilitam conectar tipos de mídia diferentes. Eles são úteis para as mais diversas aplicações de cabeamento, como por exemplo, podemos converter o cabo par trançado para serial e vice-versa. Os conversores de mídia podem ou não ser ativos, ou seja, equipamentos que estão alimentados via energia elétrica. Muito bem, pessoal. Olha só, quando nós estamos analisando a topologia de uma rede e quando nós vamos implementar rede em um determinado projeto, é comum nos depararmos com situações onde um tipo determinado de cabeamento suportado por um ativo de rede, como por exemplo um roteador ou um switch, ele não atende a determinada demanda desse projeto em questão. Então vamos, por exemplo, nós temos dois switches que têm portas RJ45 e aí eu preciso estabelecer um cascateamento entre esses dois switches. Só que esses dois switches eles estão distantes alguns metros de si e eu não consigo ali colocar um cabo par trançado, como por exemplo uma distância de 300 metros. Como nós já havíamos falado anteriormente, o cabo par trançado ele é homologado pelo fabricante para estender-se até uma distância máxima de 100 metros. Então, você vai pensar, nesse caso, em uma alternativa ao cabo par trançado, de forma que você possa fazer esse tranque aí entre os dois switches do nosso exemplo. E aí, o que você pode fazer? Você pode substituir, como nós falamos na aula anterior, o cabo par trançado pelo cabo de fibra óptica, né? Só que tem um grande problema. Nós já vimos que o conector de fibra óptica ele é diferente do conector utilizado no cabo par trançado. O cabo par trançado utiliza o conector RJ45 e nós temos inúmeros tipos de conectores que são usados no cabo de fibra óptica. Então, o que nós podemos fazer para resolver essa questão? Nós podemos utilizar conversores de mídia, de forma que o conversor vai interagir, né, a sua rede cabeada Ethernet com a sua rede cabeada por fibra óptica. Alguns conversores eles são passivos, ou seja, eles fazem apenas a intermediação ali entre os dois tipos de cabeamento sem ser alimentado por energia elétrica. Alguns outros eles já são equipamentos ativos, você precisa ligar eles na tomada de forma que eles vai fazer algumas funcionalidades extras, como por exemplo, existem alguns adaptadores de conversão que também têm a função loopback, ou seja, você consegue ativar o loopback nesse equipamento de forma que ele feche um teste de alto retorno que vai facilitar o troubleshoot num determinado meio físico, principalmente se você estiver trabalhando em meios físicos a grandes distâncias, como por exemplo quilômetros de distância, aqueles links dedicados que as operadoras em determinadas situações vendem. Nesse caso, ter um equipamento conversor de mídia com gerência e com a possibilidade de fechar um looping para fazer troubleshoot é algo extremamente importante e viável. Os conversores de mídia mais complexos podem, além de converter a mídia, efetuar o papel de transceiver, ou seja, ele altera o padrão de comunicação da mídia, convertendo um sinal como os conversores do cabo par trançado, que no caso pegam os sinais eletromagnéticos do cabo par trançado e convertem esses sinais aí para pulsos luminosos, que é o caso dos conversores de mídia que convertem a fibra óptica para o par trançado, né? Então, fibra para a internet. Os conversores de fibra, tanto multimodo quanto monomodo, para a internet, com certeza são os mais conhecidos e utilizados para a conexão de redes corporativas. Eles permitem que uma área onde a distância seja maior que 100 metros seja conectada por switches Ethernet. Sendo assim, o cabo lançado para interconectar as extremidades será a fibra e nas pontas utiliza-se um conversor para a Ethernet, estabelecendo assim a comunicação. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo, né? Esse é um conversor de mídia, então você repara aqui que ele tem os conectores de fibra óptica, né? E ele tem aqui uma saída RJ45, onde você vai plugar a fibra aqui numa ponta e plugar o conector RJ45 do cabo par trançado na outra ponta. Isso é um tipo de adaptador muito utilizado, né? Esses tipos de conversores eles são, em geral, ótimos para uso na rede local.
Fibra paracoaxial. Embora nas redes de dados os cabos coaxiais não sejam mais uma realidade, eles são muito utilizados por companhias de televisão. Nesse caso, pode ser necessário fazer a conversão de fibra para coaxial. Então, existem casos específicos, né, onde nós precisamos fazer esse tipo de conversão aí, principalmente em aplicações voltadas para o WAN, em aplicações outdoor, né? Como o próprio exemplo ali do slide já deu, em determinado operador aqui no Brasil, ela tem essa funcionalidade. Chega-se uma fibra óptica até determinado ponto da operadora e desse ponto um conversor ele distribui o cabo coaxial até os pontos finais, que são os clientes, e aí lá no ponto final do cliente vai ter um outro conversor multiplexador que faz a multiplexação desse cabo coaxial para diversas aplicações, como por exemplo TV, telefone, internet e assim consecutivamente. Existe também um tipo de conversor que pega a fibra multimodo e converte, né, para fibra monomodo. Uma outra solução de conversão é o caso das fibras multimodo para monomodo. Como o padrão de comunicação e a distância são diferentes, pode ser viável interligar os dois tipos de mídia para uma solução em específico. Então, nós temos aqui um exemplo de um conversor, né? Você repara que existem aqui duas entradas e saídas para a fibra, onde você vem com fibra monomodo numa ponta e sai fibra multimodo em uma outra ponta. Isso pode existir também. E aí, você tem inúmeros outros exemplos de conversores de mídia, né? Não somente na área de rede, mas também na área de informática como um todo, existem inúmeros conversores de mídia. Existem casos onde você utiliza também bridges wireless, onde você não consegue, de maneira nenhuma, interligar duas pontas através de um cabeamento. Nesse caso, você pode utilizar a bridge, porque você não vai conseguir cabear. Um exemplo típico disso é quando nós precisamos interligar dois pontos em um ambiente cuja área é aberta ou um ambiente outdoor, né? Você não vai conseguir esticar um cabo pelo poste público e você até consegue esticar um cabeamento de forma subterrânea, mas nesse caso você teria que alugar, né, uma passagem com determinada operadora, isso se tiver viabilidade técnica para você utilizar. Então, nesses casos, utilizar um conversor de mídia wireless funcionando como uma bridge é uma solução também muito utilizada aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. Bom, ficamos por aqui com mais essa aula e até a próxima.